E atenção para as 3 maiores notícias do ano em Portugal. Preste bem atenção no que eu vou falar com você, porque isso é muito importante. Se liga aí. O CEF vai deixar de exigir o contato telefônico com o órgão para que você agende a sua entrevista de residência quando a sua manifestação de interesse for aceita. Se você não sabe o que é manifestação de interesse, é um pedido que você faz ao Estado português para residir legalmente em Portugal. Então, para quem está em Portugal, entrou como turista e fez a manifestação de interesse requerendo esse direito, era bem complicado. E é bem complicado. Mas agora o CEF vai facilitar a vida. O CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é o órgão que cuida desta parte, né, da imigração aqui em Portugal. Então, a primeira grandíssima notícia: você agora não precisa mais ligar ao CEF, que era um tormento, porque você nunca conseguia completar a tua ligação lá, seja para que assunto for. É uma dificuldade tremenda. Você tem que fazer milhares de ligações, centenas, milhares talvez não, mas centenas de ligações para conseguir uma ligação. E quando você conseguia esse contato, você não conseguia um retorno à altura no que diz respeito à resposta que você precisava. Geralmente você tinha que agendar um momento em que você fosse ao CEF para esclarecer essas dúvidas e era muito complicado. Ainda é, porque isso vai ser implantado e isso é uma das medidas do grande mutirão que o CEF está fazendo para regularizar os imigrantes que têm manifestação de interesse, ou seja, para regularizar os imigrantes que fizeram o pedido para residir legalmente em Portugal. Está se iniciando um grande mutirão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para legalizar esses imigrantes. Isto leva, em média, 3 anos para você conseguir esse documento, esse título de residência. E agora as coisas vão ser mais viabilizadas, vão ser mais facilitadas para você. Preste bem atenção nisso, guarda isso aqui, porque quem está em Portugal sabe o quanto é difícil. E vamos lá para a segunda grande novidade. E só finalizando a notícia, o próprio órgão entrará em contato com o interessado, com aquele que fez a manifestação de interesse, e vai agendar este melhor dia e melhor horário para que tudo corra bem para você. Então, se liga que esta foi só a primeira. Tem mais 2 boas notícias para te deixar feliz aqui nesse domingão. Segunda grandíssima novidade: será aberto um grande centro do CEF na região de Lisboa, em Portugal, para tratar das pendências de quem fez essas manifestações de interesse, ou seja, esses pedidos para residir legalmente em Portugal. Isso muito em breve, e para tratar das pendências geralmente as mais urgentes, que são esses 2 últimos anos da pandemia, onde não se teve acesso à informação. A informação foi algo muito complicado de se ter nesse período, onde reduziram-se as pessoas no trabalho, em muitas divisões do órgão, nem mesmo houve expediente, nem mesmo houve uma situação em que você conseguisse ir ao órgão para conversar, ou mesmo uma ligação telefônica. Então vão abrir um grande centro na região de Lisboa para sanar essas pendências, e você vai poder ir até lá, ou agendar um momento em que você vá até lá e resolva isso. Isso também é muito bom, porque você tem condição de falar com uma pessoa, você tem uma possibilidade de estar tete a tete com alguém e expor as suas dúvidas, e assim pedir ajuda para que seja esclarecida estas pendências que tu tens, um documento que faltou, uma dúvida que tu tens a respeito da sua manifestação de interesse, que, como eu já disse, é o pedido formal que tu faz para residir em Portugal, né? Então, muitas coisas você não consegue resolver por telefone, tem que ser pessoalmente. E o mais difícil disso tudo era você conseguir agendar um momento em que você fosse ao CEF. Agora, com essa criação essa grande estrutura do CEF, como eu disse, na região de Lisboa, isso vai ser muito facilitado na sua vida. Se liga aí que lá vem mais uma, são 3 notícias boas ao mesmo tempo. E a terceira eu te falo já. E para a altura do final do ano de 2022, foram criados alguns vistos. Nós noticiamos aqui e noticiamos também na TV TikTok Portugal e
na página A Vida é uma Viagem Oficial, também no TikTok. Nós noticiamos isso, foram vídeos virais que falavam sobre a criação de vistos para mais fácil acesso a Portugal. Se você quer trabalhar e quer entrar legalmente em Portugal, com a condição de ter acesso ao seu título de residência com muito mais facilidade. Esses vistos fazem com que você entre legalmente e conseguindo um contrato de trabalho, ou seja, começando a trabalhar legalmente, você já tem o direito de conseguir a sua residência. E eu vou te dizer, para quem vem como turista, isso é um processo extremamente doloroso, lento, dispendioso, desgastante e tudo que você imaginar de complicado psicologicamente e fisicamente também. Tem que andar muito e falar muito e ligar muito, enfim. Foram atribuídos basicamente novos vistos, 2 tipos de novos vistos de residência, que são os vistos de procura de trabalho e também os vistos da CPLP. Para além disso também, os vistos de nômades digitais, aqueles que trabalham com a internet como profissão, como é o meu caso, né? Então pronto, para você que tem a aplicação desses vistos, em princípio começadas, iniciadas no Brasil, você tem os benefícios da CPLP que podem ser aplicados nesse visto. O que é a CPLP? É a comunidade de países que falam a língua portuguesa. Em muitos casos você tem direito a, tendo alguém aqui em Portugal que lhe emita um termo de responsabilidade, se comprometendo a cuidar da sua estadia, tratar das suas despesas enquanto estiver em Portugal procurando trabalho, você fica isento de comprovar a subsistência, que seria uma prova de meio de vida aqui, que você comprove que você tem condições de comer, de se cuidar, comprar seus remédios, fazer as coisas que você precisa fazer na vida, né, para continuar seguindo com o seu processo. Você também tem direito de não precisar comprar a passagem de volta. Então a passagem de volta seria a segunda grande sacada aí. Você tem que comprar a passagem de volta quando você vem como turista, e nesse caso, se você aplicar para o visto, não precisa, e você também não precisa comprovar alojamento. Atenção, desde que isso seja, claro, um procedimento feito mediante a apresentação do documento, que se chama carta convite ou termo de responsabilidade, são bem semelhantes, de alguém que vive em Portugal, um cidadão português, ou de alguém legalizado em Portugal, e que imita esse documento para você, te isentando dessas condições. Muito importante lembrar que isso não é simplesmente uma legalização em massa, tá? Portugal está facilitando a documentação e vai viabilizar o tempo de acesso a esse documento, o que antes levava muitos anos, 3 anos em muitos casos, ou em alguns casos até mais, para que você conseguisse se legalizar em Portugal. Agora não precisa mais. Você vai poder usar esses benefícios da CPLP e eles vão começar a entrar em vigor o quanto antes. Lembre-se, isso não é legalização em massa, mas sim uma viabilização, uma facilitação do seu processo para adquirir o seu título de residência, o seu tão sonhado título de residência. Eu espero que eu tenha te trazido boas notícias nesse dia e que Deus nos abençoe e que nos dê força para continuar seguindo com o nosso projeto. Só imigrante sabe o quanto é difícil e o quanto é complicado você estar em Portugal e conseguir o seu tão sonhado título de residência. Amo todos vocês, fiquem com Deus e aguardem que novas notícias venham aqui no A Vida é uma Viagem. E se você ainda não segue lá no TikTok, A Vida é uma Viagem Oficial, e também a página TV TikTok Portugal. São 2 páginas geridas por nós, amigos, que trazem informações aqui de Portugal para você com muita experiência aqui, já com um know-how, uma expertise bem afiada no assunto para te ajudar. Então fica com Deus e até as próximas notícias. Que Deus nos abençoe. A vida é uma viagem.